Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E hoje para atualizar o plantão médico tricolor, São Paulo com muitas lesões e, como a gente já conhece, a falta de transparência dessa gestão não permite nem a gente saber as lesões exatamente que são e estimativas de tempo para recuperação dos jogadores. Mas eu busquei algumas informações e vou trazer aqui para o vídeo, tá bom? Então a primeira lesão e a mais grave do elenco é o Caleri, né? O Caleri ele teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele já tem uma estimativa de recuperação de 8 meses, passou por cirurgia no joelho para reconstrução do ligamento, agora já faz a transição para fisioterapia e exercícios de fortalecimento. É um tempo longo aí de recuperação. O Caleri só deve voltar a jogar futebol mesmo em janeiro de 2026, deve voltar para pré-temporada de 2026. Mas vamos ver, né? De repente, através da dedicação dele no tratamento, consiga encurtar um pouquinho esse prazo. O segundo jogador que também é importante é o Ferreirinha. Ferreirinha com uma lesão que não é tão habitual de se ver assim. Pelo menos eu não me lembro de grandes casos de facete plantar em jogadores, né? Então ele tá com essa facete no pé esquerdo. Essa fáscia, ela é uma membrana que reveste a musculatura do pé e ela fica na região da sola do pé. Então quando ela inflama dá muita dor para pisar, se movimentar. É como se fosse uma pontada dolorida, um choque. Então, um tipo de dor chato de se tratar e de se lidar com, né? Então, não é uma lesão fácil de ser tratada, é necessário fisioterapia, controle de carga, muito alongamento, fortalecimento de musculatura. E aí a estimativa de recuperação de uma lesão assim, ela é de 2 a 3 meses. Se a gente levar em consideração que o Ferreira se lesionou contra o Grêmio no dia 17 de maio, a gente deve ter uma estimativa de retorno do Ferreira na segunda quinzena de julho ou na primeira quinzena de agosto. Então, um tempo de recuperação bem longo. Vamos ver se ele vai estar disponível para o segundo semestre. O próximo jogador lesionado, Igor Vinícius. Igor Vinícius, que recentemente com esse imbróglio de que existem muitos interessados, querendo saber a situação, o Corinthians seria um deles, para nossa alegria. E o Igor, ele tá com uma lombalgia, né? Ele sofreu uma lesão, um trauma lombar no jogo contra o Ceará no final de abril de 2025, né? Essa é uma lesão que depende muito da intensidade do trauma para se determinar o tempo de reabilitação, mas para lesões mais leves e moderadas a estimativa é até 8 semanas, né? Então quase 2 meses aí de recuperação. Ele faz repouso, fisioterapia, exercícios leves, e aí quando voltar ainda tem que retornar gradualmente, não pode botar muita intensidade. Então, o Igor Vinícius ele deve retornar aí aos gramados em julho, né? Provavelmente, mais provável na segunda quinzena de julho de 2025, e só retorna se não for negociado, né, gente? Então, o Igor ele é um dos jogadores que aparentemente tem mais interessados. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir negociá-lo ou não. Vocês já sabem que eu defendo que o São Paulo não deve renovar o contrato com o Igor, já cumpriu seu ciclo no clube. O próximo aqui é o Lucas, né, gente? O Lucas, talvez o jogador que esteja enfrentando problema com lesões há mais tempo nesse ano, né? O Lucas ele teve essa lesão, estiramento de cápsula posterior do joelho direito, que é uma lesão que atrapalha muito para a movimentação do atleta. Então, dependendo do movimento que ele faz, ele vai sentir uma fisgada, uma pontada no joelho, um desconforto que tira também a confiança do jogador para fazer a movimentação. E o Lucas, como ele é um jogador que depende muito da movimentação e de viradas bruscas, isso acaba prejudicando muito o jogo dele.
Então ele sofreu essa lesão contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, né? Então fez o tratamento conservador, com repouso, fisioterapia, fortalecimento, mas não teve melhora. E o que preocupa, porque esse tipo de lesão, ele costuma ter uma reabilitação aí em 2 meses. Quando isso não acontece, é sugestivo de que é uma lesão grave. E aí as lesões graves, elas podem ter indicação de cirurgia. Então, agora no final do mês passado, o Lucas ele parou definitivamente para focar no tratamento e verificar a melhora. Me preocupa, porque a julgar pelo tempo que ele já está em recuperação, não me seria surpreendente se ele tiver que operar essa lesão, tá? Então, isso poderia acarretar em muito mais tempo de recuperação. Um jogador que já tem 33 anos, então pode ser algo bem preocupante aí para o segundo semestre do tricolor. Vamos torcer para que o tratamento conservador dê certo e ele não precise da cirurgia e que não volte a sentir dores mais à frente para não ter que operar mesmo. A gente teve também o Luca aí como um jogador que esteve afastado nos últimos jogos por conta daquele entorse que ele sofreu no tornozelo direito, né? No jogo contra o Grêmio também, no dia 17 de maio. Mas esse jogador ele já está mais avançado na evolução, já retomou as atividades em campo. Então existem boas possibilidades dele já estar disponível no banco de reservas contra o Vasco. O Luiz Gustavo, né, a gente é um caso de todos, é a maior fatalidade, né? Então, jogador de futebol, fez um tromboembolismo pulmonar, uma lesão extremamente grave, que se não bem tratada no momento que ela acontece, ela pode chegar a levar até o óbito de uma pessoa. Então, um problema seríssimo que ele enfrentou no início de abril deste ano. E agora ele faz tratamento com anticoagulação, né, gente? Então, tromboembolismo, ele tem 2 classificações principais, né? Se você tem uma causa identificável que você pode tratar como sendo a causa do tromboembolismo, ou se você não tem uma causa identificável. Quando você tem a causa identificável, você vai tratar a causa e vai fazer anticoagulação. A anticoagulação, nesses casos, ela pode demorar até 6 meses. Já no caso, quando não tem uma causa identificável, essa anticoagulação ela pode durar até 1 ano. E aí, gente, o que acontece? Quando você faz tratamento com anticoagulação, sendo um jogador de futebol exposto a pancadas, a traumas, o risco de um sangramento é altíssimo. E não só o sangramento de uma pancada, mas sangramento de mucosas, sangramento interno. Então, assim, é extremamente grave uma possibilidade dessas, né? Poderia gerar um problema seríssimo para o Luiz Gustavo. Então, no mínimo, ele não deve retornar antes de outubro de 2025. Já é um jogador de 37 anos. Eu não sou ninguém para aconselhar, mas o Luiz Gustavo já tem a sua carreira consolidada, deve ter aí suas finanças já bem pavimentadas. Eu avaliaria seriamente a cessação da carreira, né? Sei que você deve ter o gosto por jogar bola, mas frente a esses problemas tem coisas que valem mais do que voltar a jogar futebol profissionalmente, né? Então, pensaria sinceramente com relação a uma possível parada de carreira. E aí, gente, a gente tem o Marcos Antônio, que também se lesionou depois do jogo do Grêmio, né? Então, ele teve uma lesão muscular na musculatura posterior da coxa esquerda, está fazendo fisioterapia, já tem feito algumas atividades de transição em campo, então ele provavelmente já deve ficar à disposição, mas como a estimativa de recuperação é de 4 semanas a 10 semanas para lesões leves e moderadas, eu não acredito que ele vá ficar disponível já para o jogo contra o Vasco no dia 12, ele deve ficar disponível para o segundo semestre. Já o Oscar também, uma lesão não muito explicada, sentiu um desconforto lá contra o Mirassol e
E aí quando fez o exame não tinha uma lesão propriamente dita, mas tinha um inchaço, um edema ali na coxa esquerda. O edema, ele é uma lesão mais leve, com um tratamento mais curto, então seria um tratamento aí de 2 a 6 semanas. E aí com esse tratamento de 2 a 6 semanas ele poderia ficar reabilitado para jogar, né? Então tratamento com muito repouso, fisioterapia, exercício de fortalecimento, e aí ele estaria disponível. O Oscar só deve voltar aí como estimativa na segunda quinzena de junho, então deve ficar disponível só para o segundo semestre. E o último caso, gente, esse caso do Juan Tressoldi, que é uma história que precisa ser melhor explorada, né? O Tressoldi, ele tinha todo aquele imbróglio com seu empréstimo, a dificuldade do São Paulo fazer a renovação, porque não tinha pago a parcela do empréstimo. E aí agora o São Paulo fez o pagamento e o Juan Tressoldi surge com uma lesão. Uma lesão que não está clara, ninguém fala que tipo de lesão que aconteceu no joelho, mas falam que ele vai precisar passar por cirurgia. Então, muito difícil da gente estimar qualquer tipo de previsão de retorno, né? E aí tem a questão do Juan querer fazer o tratamento no São Paulo, aí o São Paulo precisaria renovar o contrato do Juan para que ele pudesse fazer o tratamento, e aí depois do tratamento o São Paulo devolveria ele pro Sassuolo. Se é que devolveria, né, gente? Porque assim, como falta muita transparência, não dá nem para desacreditar que seja um jeito de conseguir uma renovação do contrato do Juan de uma maneira não muito ortodoxa. E aí depois o contrato renovado lá na frente vê como que faz para pagar, né? Então, como o Casares fala que ele precisa ser criativo para fazer as contratações, me preocupa muito que isso seja só uma criatividade. Eu sinceramente não acho que o Juan seja um jogador que submeteria a algo assim. Eu acredito que ele esteja lesionado, mas a gente não tem como deixar de pensar numa possibilidade dessas, considerando todo o histórico da nossa diretoria, né, de criatividade. E então a gente fica sempre muito com o pé atrás com esse tipo de situação, principalmente quando a gente não tem informações claras, né, gente? Então, vamos ver que informações vão ser divulgadas sobre esse caso do Juan, para que a gente também possa tirar as melhores conclusões, né? Então, tá muito estranho ainda, muito obscuro essa situação, e com esse imbróglio da renovação do contrato, a gente se permite a pensar nisso, mas como eu disse, eu não acredito que o jogador se submeteria a uma situação dessas, né? Tá certo, galera? Então, um pouquinho do plantão médico tricolor, sem muitas perspectivas positivas, né? Então, o que mais preocupa é o caso do Lucas nesse momento. O Caleri, infelizmente, já é um cara que não jogará mais esse ano, mas o Lucas, que pode ser um jogador extremamente importante aí nas Copas, com essa lesão que pode tirá-lo dos gramados também por muito mais tempo, se ele acabar precisando operar, né? Então, como a gente não tem informações, a gente não sabe qual a situação real, mas esperamos, e aqui como torcedor e admirador do Lucas, quem gosta dele, um cara muito gente fina, desejando que realmente seja a lesão mais leve possível, que ele possa se restabelecer prontamente e possa em breve estar em campo para ajudar o tricolor, tá bom? Então, galera, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E galera, eu já ia quase me esquecendo. No vídeo de ontem, um amigo do canal perguntou o que era esse logo aqui. Então, gente, não tem nada de especial, é só um personagem que eu gosto muito com a camisa do canal, tá?
acredito que nos próximos vídeos nós teremos também outros personagens que me marcaram com a camisa do canal. Mas se a gente olhar por um prisma, né, o Luffy, ele é Nika, o guerreiro da libertação, Deus Sol, e a gente está precisando de libertação dessa má gestão, né? Então fica aí uma representação também metafórica, tá bom? Então um grande abraço.